Rogério Ceni merece também todos os elogios, sabe? Um cara que se prepara, que estuda, que se dedica, sabe? Não, ele é um estudioso. Ele é obcecado pela profissão. Exatamente. Entendeu? Ele teve a coragem, na minha visão, de quando saiu do São Paulo, dar um passo atrás. Ele começou a carreira de técnico no São Paulo, né? Pô, a casa dele. Deu um passo atrás, foi jogar a Série B no Nordeste. Fortaleza, né? Fortaleza. Muito do que o Fortaleza é hoje deve ao Rogério Ceni. Sem dúvida. O Rogério Ceni foi campeão brasileiro pelo Flamengo. E o Flamengo não quis ficar com ele. E tá aí, ó, fazendo um trabalho excepcional. Nós já dissemos isso, né? Sim. Ele se sente feliz no Nordeste, né? Eu tenho essa sensação, né? Ele se deu bem. E é a coisa mais improvável do mundo. Porque pra mim ele é o cara mais urbano. Não, o Rogério Ceni, ele, embora não seja um paulistano, ele tem a cara do paulistano. Sim, por causa do São Paulo. Cara enfesado, cara amarrada. Workaholic, entendeu? Não sorri nunca. Mas ele vai lá pro Nordeste, cara. Impressionante como ele se realiza, como ele se encontra. Grande trabalho do Bahia. Bahia tá brigando lá em cima. E eu acho que é uma realidade mesmo. Pô, eu torço e acredito que o Rogério possa ser um treinador brasileiro na Europa num futuro. Eu também acho que ele tá se preparando para isso. Ele fala por bem isso espanhol. ele tá no Grupo City. Eu acho que pode ser. O próprio Girona pode ser. Não, ele tá estudando inglês. Estuda inglês. Tá falando inglês já? Não fala, Rogério, fala inglês. Vou fazer vou dar uma viajada agora, já que estamos falando. E seleção brasileira? Eu sempre gostei, eu já defendi isso antes até do Dorival ser contratado. Eu prefiro ele. É engraçado, o Rogério, ele tem... Sempre que ele fala de seleção brasileira, eu sinto um pouco de mágoa, assim, uma coisa meio distante. O Rogério, como jogador, não teve uma sequência na seleção, né? Desde a estreia dele, aquela coisa de ter que raspar o cabelo, aí depois a falha contra o Barcelona, ele tem uma história mal resolvida com a seleção que eu, pessoalmente, gostaria muito que ele resolvesse como técnico. Não para agora, né? Cara, eu acho o fim do mundo o Rogério Ceni não ter sido titular da seleção brasileira em pelo menos uma Copa do Mundo. Também acho. Ele poderia ter sido em 2006, né? Que 2005 foi o grande ano da carreira dele. Com respeito ao Facincani e todos os palmeirenses, ele poderia ter sido titular em 2002. Poderia. Ele é mais goleiro que o Marcos. A minha opinião, tô dando a minha. Não, eu acho que sim, não, a história do O Marcos só foi titular porque o goleiro era o Filipão. Porque o técnico era o Filipão, exatamente. Claro. Exatamente. Não, e jogou bem pra cacete. Não, nenhuma vírgula. O Marcos, tá vendo? Se fosse o Rogério Ceni, o Marcos fez uma atuação de campeão do mundo. Sim. Contra a Alemanha no jogo final, por exemplo, ele faz uma defesa no chute lá do Caboclo. Lá. Do Neuville. Foi um espetáculo. Ali tava 1x0, só tava 0x0. Não falhou nenhuma vez na Copa. 1x0. Não falhou nenhuma vez. Não. A atuação do Marcos foi irretocável. Fez uma Copa exemplar. Exemplar. Mas o Rogério poderia ter sido titular daquele. Ele tava, aliás, nessa Copa, né? Ele era É uma questão de gosto, porque você tinha 3 goleiros do mesmo nível. 3 goleiros de altíssimo nível. Eram ele, Marcos e Dida. E o Dida. Você jogava pro alto a camisa, quem pegasse ia fazer uma pegou. Copa do Mundo grande, né? Então, assim, benesses, né, do futebol à época para esses caras, ou pro próprio Filipão, né? E em 2006, aí eu já acho que eu tô um pouquinho pesando para essa história do Rogério. Porque foi o Dida, né? Foi o Dida que era um tremendo goleiro, mas não vou dizer que o Dida tava em queda, porque, 2006, 2007, o Milan justamente 2010, foi campeão de Champions, o auge do Rogério foi 2005, César. né? Precisava. Em 2010, o Júlio César era o melhor goleiro do mundo e o Júlio era campeão de tudo com a Inter. O Júlio César não podia ter sido em 2014. Em 14. Aí sim. 2010, sim. Em 14, o problema do Rogério é que ele pegou, tudo bem, o Marcos era predileto do Filipão. Então tá tudo certo, o goleiro tem que ter a confiança do técnico. Tem que ser, ele não jogou tem que ser predileto do diretor, do preparador de goleiro, essa papagaiada que tem na seleção com o Tafarel, né? O Marcos era o Marcos e tá tudo certo, tá? Ele entrou nesse jogo, né? Desculpa. Em 2002 todos jogaram. Não, 2006. 2006. Ah, 2006. Não, tem até um episódio curioso, assim, que ele entra no final do jogo. O Parreira faz isso pra homenageá-lo. Ele não entrou jogando esse jogo. Ele entrou no final. Era fase de grupos, ele né? reclamou. O Brasil já estava classificado. O jogo foi 5x2, né? Ou 4x2, 5x2. Ele entrou no final e depois o Rogério meio que fala assim: ele poderia ter me homenageado colocando desde o início e tal. Então a relação do Rogério com os treinadores... brasileira. O Rogério é um cara meio esquisito, né? Na seleção, eu acho que poderia dar certo, porque todo mundo quer jogar uma Copa do Mundo. Se você não ficar pianinho com ele, você não vai. No clube, você pode montar um complô e derrubar o técnico. Na seleção, você não consegue. Não tem o dia a dia. Ainda mais quando ali, você tiver ali perto Eu vou da dizer Copa do uma Mundo. outra coisa que eu não sei se vocês... Eu tô viajando mais ainda. Eu acho que hoje, entre os técnicos brasileiros,
o Rogério Ceni me parece o melhor de todos, o mais, ou pelo menos o mais preparado, como treinador, para a profissão, para o Você acha ofício. ele Mais melhor que o Tite? atualizado, né? Acho melhor que o Tite. É difícil falar melhor, assim. O Tite tem já toda uma O história. Tite né? passou 2 anos em seleção, chega. O Tite... Dê a chance a Eu outra. também acho que pra Tá, seleção mas, já... ô, Sormani, qual foi a melhor campanha da seleção brasileira Quartas de final. Não, depois depois de ser campeão em 2000? Semifinal, 7-1, 7-1. Foi a melhor e A pior melhor ao mesmo tempo. campanha da seleção brasileira desde 2002 que foi campeão, foi a campanha do 7-1. E foi o pior futebol jogado, Exato. eu acho. Foi o que foi mais longe. Exato. E o Tite não conseguiu sequer avançar em 2 Copas do Mundo a fase que aquela seleção, que tomou 7-1 da Alemanha, chegou, né? Perder pra Olha, Croácia Sormani, aí, eu né? não sei, viu, cara? O Dida era titular no Milan, isso mesmo, em 2006, né? Sim, é isso Não, que os eu dois falei. estavam muito Não, bem. não, o Dida não, Então, 2006 era ele. é esse que é o problema. O Rogério... A Copa do Rogério Ceni era a Copa de 2002. Era essa Copa. E não precisou. Então, Filipão, sabe qual não. foi a questão do tudo certo, Rogério ganhamos. Ceni, ô Surmani? Na minha opinião, o que acontece? Em 2002, o Marcos estava saindo daquele período gigante do Palmeiras de 99, 2000, Libertadores, ainda teve o Filipão. Então ele tinha um cara ainda... Tanto é que depois da Copa o Marcos começa a se machucar e aí entra em decadência. Aí quando o Rogério explode de vez, porque em 2002 ele era ainda aquele goleiro do São Paulo, que só ganhava Campeonato Paulista, o poucos São títulos, Paulo né? precisava de um título O pesado. auge foi 2006, 7, 8. Aí né? quando Que ele foi entra no auge 35, dele, né? ele entra junto do auge do Dida no Milan, né? E o Dida também passou por um Não, período... imagina, em 2002 o Rogério Ceni estava no auge, gente. Pelo amor de Deus. Não, Não, o auge do São Paulo. Não, São Paulo, mas o não, São o Paulo auge foi dele, títulos. o auge Não, mas dele. pera um pouquinho, né? O fato do time não ganhar título não significa que o jogador não pode ser convocado e não esteja no Não, auge. tanto que ele foi. O auge Mas é que dele ele foi um pouco precisava depois, né, daquele acho que- segundo, daquele Não, último degrau. o Rogério Ceni jogou sempre no mesmo nível a carreira inteira. O Marcos não conseguiu fazer isso. O Marcos jogou 10 anos, 4 anos ele teve no auge, 6 anos ele teve, Então, ele teve entre muito 99 e baixo. O cara 2002. tomou 7 gols do Vitória, pô. E o do jogo lá no Parque Antártico, que ele vai chutar uma bola pra frente, ele erra e o cara faz o 2003, né? gol. Isso foi em 2003. Pelo amor de Deus, pô. 2003. Entendeu? Um ano Então- depois da Copa. Um ano depois da Copa. então, mas- O Rogério tem uma Linearidade. sabe, ele é o mesmo do começo ao fim da carreira. Mas teve o um- mesmo do começo ao fim da carreira. Então, Teve um episódio entendeu? marcante, né? Que são as falhas do Rogério contra o Barcelona, no Sim, centenário do Barcelona em então. 99, que inclusive na seleção brasileira. uma Exato. declaração dele a placar que pegou muito mal na época, que ele falava que foi uma das melhores atuações de um goleiro brasileiro, tirando as típico do falhas. Rogério Ceni. Então, É, esse é o e problema. isso Rogério Ceni. pegou muito mal o Na seleção Luxemburgo ele foi ficou mal. bravo. Mas você pega 2005, 6, 7, 8, ele é campeão mundial em 2005. 2006, 7, 8, tricampeão brasileiro. Não, então, eu acho que momento, ele Rogério, realmente tem o uma carreira segundo muito linear, degrau. mas esse auge mesmo, inclusive que incluem os títulos, foi justamente na época do Dida. A mudança de virada. Gente, em 2002 o Santos ganha o Campeonato Brasileiro em cima do São Paulo. Tá? Não ganha em cima do São Paulo, em cima do Corinthians. Corinthians. Mas ele passa pelo São Paulo. O São Paulo fez um Campeonato Brasileiro irretocável. Irretocável. Não tô dizendo que ele não Pô, fosse, jogava que ele pra já não cacete, fosse, sim. Sormani. Sim, ele mas já é que- era. Eu mas também ele concordo melhorou. com você. Eu acho que ele tinha que ser o titular em 2002. Eu concordo com você. Mas acho que esse mesmo Poderia assim... ser o Dida também em você 2002, tinha também tava aí, bem pra- mesmo assim, ele perdeu essa chance em 2002. Pô, 2006 ele tava no auge mesmo. Pô, dava Então, mas você tem fatores, que potencializam um goleiro. Por que o Cássio virou o Cássio? Porque ele ganha título pesado decidindo. Isso. Até 2002, Ajuda, claro. até 2002, o Marcos tinha vencido títulos mais pesados que o Rogério decidindo. Libertadores, tira um Corinthians de uma semifinal, fazendo atuações memoráveis, atuação contra a River Plate fora de casa e tal. E o Rogério devia isso pro São Paulo. Quando vem a queda do Marcos, vem a ascensão do Rogério e a ascensão do próprio São Paulo com a queda do Palmeiras. Aí o Rogério passa a jogar... O São Paulo, por exemplo, não jogava uma Libertadores desde 94. Ele passa a ser o melhor goleiro O São brasileiro. Paulo volta à Libertadores em 2004. E aí tem aquele episódio de São Paulo e Rosário, do Rogério chegar a uma semifinal com o Cuca, né? Que eles perdem pro Once Caldas de uma forma puta besta pra caramba em Manizales. E aí vem 2005. Aí 2005, Sormani, ele passa a decidir coisas grandes e emblemáticas. O São Campeão Paulo do ganha mundo. Campeonato Paulista, São Paulo ganha uma Em Libertadores. 2005, ele fica melhor ainda do que ele já era em 2005. Sim, é isso que eu tô te falando. E em 2002, ele era o melhor, pra mim, ele era o melhor goleiro brasileiro, na minha opinião. Ele era melhor que o Dida, ele era melhor que o Marcos.
Mesmo o São Paulo não tendo vencido. Sim, mas aí tudo. Não, eu entendo e entendo a sua opinião, porque o Rogério sempre foi um grande goleiro. Sempre foi. Mas só que a diferença do Dida, do Marcos pro Rogério em 2 é o seguinte: títulos e protagonismo em grandes decisões.